Vídeo de hoje do canal do Nicola, repleto de informações de mercado. Matheus Pereira também interessa ao Corinthians? E o São Paulo vai ou não contratar um lateral esquerdo? Preciso te contar sobre a situação de Wendel, ex-volante do Fluminense, que pertence ao Zenit e ainda não reapareceu para a intertemporada. Será que ele pode ficar no Brasil? Palmeiras e Flamengo buscam volantes. Te atualizo também sobre a situação de Franco Fagundes. O Vasco atrás de um volante da Ponte Preta. As últimas do mercado, bastidores, muita informação. Tenho certeza que você vai adorar esse vídeo. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube. Tem a missão de deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Queria contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas que me dá a maior sorte. Já está na tela as 4 partidas da Copa São Paulo de Juniores. Santos e Água Santa, a vitória do Peixe paga 1,41, tem América e Red Bull Bragantino, Ibrachina e Fortaleza, além de Ituano e Internacional. Queria chamar atenção também para a Recopa Gaúcha, jogo valendo taça no Rio Grande do Sul. O Grêmio recebe o São Luís e a vitória tricolor paga R$ 1,20 para cada real apostado. Para você começar a se divertir na Aposta Ganha, é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e sai apostando. Dá para você apontar também seu telefone celular para o QR Code, fazer todo o processo e começar a brincar. Combinado? Bora de giro de notícias. A primeira informação é sobre o Atlético Mineiro, que anunciou que quitou na última sexta-feira uma dívida de 7 milhões de reais com o Chelsea pela aquisição do Natan, o meio atacante que não quis ficar no Fluminense e que está treinando à parte no Galo. O Atlético tenta há vários meses reduzir suas pendências e isso tem sido feito especialmente às vésperas da SAF. Quero contar também que Renato Gaúcho foi perguntado sobre a possibilidade de trabalhar com Luizito Soares, se ele daria muito trabalho, e a resposta do Renato foi das mais legais. Abre aspas, o craque não te dá trabalho, o jogador que dá problema é aquele que acha que é craque. Se concorda com a frase do Renatão, use o espaço para comentários e opine. Quero falar também que Al Nassr e Al Hilal, os dois principais times do futebol saudita, se reuniram e vão fazer um combinado para enfrentar no próximo dia 19 o PSG, amistoso dos mais importantes, especialmente para essa região do mundo. E aí esse time do Al Nassr e do Al Hilal, esse combinado, será dirigido por Marcelo Galhardo e vai ter como estrelas Cristiano Ronaldo, Talisca, Matheus Pereira, Luiz Gustavo, entre outros. Para fechar o giro de notícias, contar que o lateral esquerdo Moisés, ex-internacional, vai muito bem no CSKA da Rússia e a tendência é que o clube compre o atleta jogador por empréstimo desde que ele chegou, 18 partidas todas como titular. Já Henrique Dourado, que quase foi parar na minha portuguesa, esteve bastante tempo no Japão e na China, tem novo clube, ele se acertou com o Cianorte, vai disputar o Campeonato Paranaense, onde, por esse mesmo time em 2012, chegou a marcar 9 gols. Na saideira do giro de notícias, o Sport bateu o Cruzeiro nas quartas de final da Copa São Paulo de Juniores e garantiu pela terceira vez na classificação para as quartas de final da competição, nas outras duas em 97 e 2016. O Sport também já havia chegado a essa fase. Bora começar com as informações. A primeira delas, a situação de Wendel, ex-volante do Fluminense, que faz sucesso com a camisa do Zenit, mas chamou atenção por não ter se reapresentado para a intertemporada. O time russo faz trabalhos físicos lá na cidade de Doha, no Catar. Chamou atenção porque todo mundo se reapresentou normalmente, menos o Wendel. O Zenit anunciou oficialmente que ele está resolvendo questões pessoais e de que em breve estará à disposição do treinador. Só para lembrar, o Wendel quase se mudou para o Flamengo na metade do ano passado. Houve uma enorme novela, no final das contas ele preferiu ficar no Zenit e inclusive renovou o contrato. O atual vínculo só se encerra em julho de 2027. E o que chama a atenção é que a ausência do Wendel se dá no momento em que o Flamengo busca um volante para o lugar do João Gomes e que o Palmeiras também precisa de um jogador para essa posição depois de negociar o Danilo com o Nottingham Forest. Conversei com uma pessoa que conhece bem o Wendel para saber se existia alguma coisa de Flamengo e Palmeiras por trás desse atraso. E a pessoa suspeita que não. A afirmação dela é de que o Wendel sempre se apresenta com atraso nas reapresentações do time russo. E por isso sempre toma multas pesadas. Ele não tem problema, ele prefere tomar as multas pesadas, mas adiar um pouquinho o seu retorno para o futebol russo. Na temporada atual, em meia temporada, ele tem 22 jogos, 8 gols e 4 assistências. Já é a temporada mais artilheira da carreira dele. Até então, 7 gols pelo Fluminense. Antes de se mudar para o futebol europeu, era a temporada com mais gols. Torcedor palmeirense e torcedor do Flamengo não deve ter muitas esperanças em relação a esse nome. Só para completar,
Ainda sobre o Palmeiras anunciou na manhã dessa terça-feira que foram mais de 3 mil contas abertas por torcedores alviverdes no novo banco digital palmeirense, que foi anunciado nessa segunda-feira. E você pretende ter uma conta num banco digital do seu clube do coração? Bora falar agora sobre Eric, atacante, que já passou pelo Palmeiras, pelo Atlético Mineiro, pelo Botafogo. Ele anunciou na madrugada de segunda para terça-feira que está deixando o Changchun Yatai, time da China, onde ele esteve nas últimas 2 temporadas. Foi o suficiente para que torcedores do Botafogo invadissem suas redes sociais pedindo que o Eric voltasse. Ponta esquerda, de 28 anos de idade, que deixou boa impressão enquanto esteve emprestado ao Fogão nas temporadas de 18 e 19. Mas é bom que o torcedor do Botafogo não se anime com a possibilidade. O Eric já tem conversas adiantadas e deve ser anunciado nas próximas horas como novo reforço do Machida Zelvia, time japonês que disputou a segunda divisão na temporada passada, não fez uma boa campanha, foi só o 15º colocado e que está investindo pesado para a temporada de 2023 com o objetivo de voltar à primeira divisão. Botafogo começou a reforma do Nilton Santos, essa informação é legal para o torcedor do Botafogo, não há prazo ainda de tempo sem o Nilton Santos por causa dessa reforma, e o Botafogo está decidindo se vai mandar seus jogos no Estádio da Ilha, em São Januário ou até em Volta Redonda, essa última possibilidade com menos chances. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama e mais 3 interessados em Franco Fagundes. Franco Fagundes é aquele meio atacante de 22 anos de idade que pertence ao Nacional. O Vasco tentou por muitos dias a contratação desse atleta. E o presidente do Nacional do Uruguai deu uma entrevista a uma rádio local explicando ou confirmando que houve uma proposta do Vasco. Essa oferta foi de 4 milhões de dólares ou 20 milhões e 600 mil reais, oferta recusada. O Nacional pede pelo menos 6 ou 7 milhões de dólares. De acordo com o presidente do clube, outros 3 clubes brasileiros também procuraram o Nacional pedindo informações. É bom contar que todas essas sondagens sem propostas oficiais. Por que ele deu essa entrevista? Para tentar forçar o Vasco a melhorar sua oferta, dizendo que é uma concorrência, que é uma rivalidade. Não acredito que clubes brasileiros sejam hoje capazes de fazer um investimento tão grande por alguém que deixou excelente impressão no ano de 2022, mas apenas em 2022. A carreira do Franco Fagundes, nesse momento, se resume a mais ou menos 6 meses bons com a bola nos pés, com um cara que tinha 22 anos de idade, é algo para se desconfiar, até por isso o Vasco não aumentou a sua oferta depois dos 4 milhões de dólares. Só para completar, na temporada passada o Franco Fagundes disputou 41 jogos e marcou 12 gols. Bora falar agora sobre Diego Rossi e Gustavo Henrique. Eles estão voltando para o Flamengo, ou melhor, Diego Rossi estaria sendo contratado pelo Flamengo e o Gustavo Henrique devolvido ao rubro-negro. Especulações dos sites turcos nas últimas horas queria explicar a condição do atacante e do zagueiro. Quero começar falando sobre o Gustavo Henrique. Você lembra do Gustavo, que pertencia ao Santos, foi comprado pelo Flamengo, não conseguiu jogar com a mesma qualidade dos tempos da Vila Belmiro e foi emprestado com obrigação de compra ao Fenerbahçe. Sites turcos afirmam que o Gustavo Henrique está fora dos planos do Fenerbahçe e será devolvido ao Fla. Fui checar essa história com o Luiz Carvalho, que é empresário do Gustavo Henrique, e o Luiz primeiro já lembrou que não pode haver a devolução do atleta a menos que o Fenerbahçe constate algum problema no joelho do Gustavo Henrique. Depois, o empresário ainda disse o seguinte, abre aspas, é mentira que ele será devolvido, não tem nada disso. E, inclusive com o Gustavo em campo, o Fenerbahçe só perdeu 2 vezes. Quase sempre titular absoluto, jogando com bastante frequência, ele é um dos principais jogadores do time de Jorge Jesus lá na Turquia. Sobre o Diego Rossi, atacante uruguaio de 25 anos de idade, que é sempre especulado no Flamengo, pelo menos umas 3 janelas que isso ocorre. Consultei uma fonte minha no Fla e essa pessoa assegurou que hoje não faz parte dos planos do clube. O Rossi hoje é considerado um jogador caro para os 10 milhões de euros pedidos pelo time turco. Quero falar agora sobre a nova investida do Vasco da Gama por um volante da Ponte Preta. Eu me refiro a Léo Naldi, volante de 21 anos de idade. Já existia uma primeira proposta feita pelo Vasco de empréstimo 500 mil reais. Só que o Vasco queria fazer um parcelamento dessa condição de empréstimo. Metade à vista e outra metade no mês de julho. A Ponte Preta descartou qualquer possibilidade de acordo, precisa do dinheiro de forma desesperada. Vale a lembrança de que a Ponte joga a Série A2 do Campeonato Paulista, a segunda divisão do Campeonato Estadual, ou seja, ela deixou de ter uma receita super importante. O Vasco prometeu voltar a retomar as conversas nessa semana. Informação do jornalista Joel Silva. Fui checar com o pessoal da Ponte Preta e o pessoal admite que se o Vasco pagar os 500 mil reais à vista, vai haver acordo. Até porque a Ponte Preta hoje
alega já ter um substituto para o Léo Naldi. Trata-se de Filipinho, volante de 21 anos de idade, revelado nas categorias de base da Ponte e que tem deixado excelente impressão. Então é possível que as conversas pelo Léo Naldi avancem e o Vasco feche com mais um reforço, esse bem mais barato do que quase todos os outros contratados. Quero falar agora sobre o São Paulo e a busca por um lateral esquerdo, algo que é muito mais de fora para dentro do São Paulo. Torcedores, imprensa, muita gente cobrando que o São Paulo vá buscar um lateral esquerdo, e eu chequei com duas fontes diferentes antes de gravar esse vídeo sobre a possibilidade de o Tricolor estar atrás de um camisa 6. O nome do Marcelo já foi especulado. Antes de fechar com o Fortaleza, o Bruno Pacheco também foi oferecido e estudado. A grande verdade é que o São Paulo não quer contratar um lateral esquerdo hoje. Tudo porque teme frear o avanço, o crescimento do Wellington. E aí vale um bastidor importante. O Wellington é, há bastante tempo, um dos jogadores mais assediados pelo mercado internacional. E o São Paulo entende que o Wellington só vai receber uma grande proposta, na casa dos 10 milhões de euros, se tiver uma sequência como titular. Se o São Paulo contratar um lateral esquerdo, é possível que essa subida, que esse crescimento do Wellington seja freado. É também por isso que o Reinaldo acabou sendo liberado, além do custo alto do Reinaldo, que faturava na casa dos 550 mil reais por mês. São Paulo pretende utilizar o Wellington como titular absoluto. Se tiver alguma necessidade, algum problema, pode também escalar o Lisieiro na função da lateral esquerda como um reserva imediato. Ou seja, só vai haver contratação de um lateral esquerdo se pintar uma excelente oportunidade de mercado e por alguém que o São Paulo pague pouco. Precisava ser alguém que chegasse para ser titular absoluto sem que o São Paulo gastasse dinheiro. Caso contrário, o Tricolor vai ficar com o Wellington, vai investir no lateral esquerdo formado em Cotia para que ele possa se fixar como titular, ajudar o time em campo e valer uma venda futura de pelo menos 10 milhões de euros. Só para fechar, queria falar sobre David, que nessa segunda-feira, enfim, se tornou jogador do São Paulo, já esteve no CT da Barra Funda, passou por exames médicos. Esses exames vão ser completados nessa terça-feira, quando ele vai ser anunciado empréstimo de 1.200.000 reais, pago em parcelas até o fim da temporada. Se o São Paulo quiser ficar com ele em definitivo, vai precisar pagar 4 milhões de dólares, ou mais ou menos 20 milhões e 400, 500, depende muito da cotação do dólar. Embora o São Paulo possa comprar uma parte, não precisa comprar tudo. Tem um número meio preocupante em relação ao David, de 27 anos de idade. Ele não marca gol desde março de 2022, eu ia falar outubro, mas é pior ainda. São 10 meses de jejum. David, que não é um centroavante, mas atua como atacante de lado de campo e de acordo com o Rogério Ceni, também pode eventualmente ser o reserva imediato do Caleri. A diretoria do São Paulo não queria contratar o David, especialmente tendo de gastar 1.200.000 pelo empréstimo. Mas o Rogério insistiu tanto, mais tanto, que o São Paulo acabou fazendo esse movimento. Agora cabe ao Rogério Ceni fazer o David jogar, senão ele vai ser muito cobrado internamente. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Contei para vocês na manhã dessa segunda-feira que o Timão não tem previsão para contratar atletas nesse momento. E aí, à noite, surgiu a notícia de que o Corinthians monitora a situação do Matheus Pereira, aquele atacante que pertence ao Al Hilal e que é pretendido por Botafogo, Cruzeiro, Vasco e também Palmeiras. Como é que funciona essa história do Matheus Pereira no Corinthians? Informação do Samir Carvalho. Fui checar essa história com o pessoal do Corinthians. A fonte que eu consultei disse que não está sabendo de absolutamente nada sobre o Matheus. Mas conversei também com o Samir e o Samir me contou que a ideia do Corinthians era pegar o jogador por empréstimo junto ao Al Hilal. Essa possibilidade está completamente descartada porque já existiram alguns outros movimentos, entre eles do Botafogo. O Botafogo tenta desde julho do ano passado fechar com o Matheus Pereira e o Al Hilal estava reticente, dizendo que só o negociaria em definitivo. Só que há uma mudança importante no contexto. O Matheus Pereira está com um processo contra o Al Hilal na justiça. Ele cobra 3 meses de salários atrasados e está tentando a rescisão do contrato para que possa se livrar desse acordo com o time saudita e voltar para o Brasil para escolher seu clube do coração. Então, essa possibilidade de empréstimo está completamente descartada, mas o Matheus Pereira pode ter nos próximos dias a chance de uma negociação com clubes brasileiros sem que ele tenha que ser comprado, sem que tenha que ser adquirido os direitos econômicos. Só vale a lembrança de que ele custou 18 milhões de euros ao Al Hilal e fatura na casa dos 3.200.000 reais por mês no time saudita. Não virá ao Brasil para ganhar no mínimo 1 milhão de... Não virá ao Brasil para ganhar menos de 1 milhão de reais por mês, é uma conta básica. Então os interessados já podem preparar o bolso. Se ele conseguir rescisão na justiça, vai haver a necessidade de um investimento bastante alto. E você, contrataria o Matheus Pereira? Canhoto, atacante de lado de campo, bate muito bem na bola, cobra falta, bom driblador, seria um excelente reforço, pelo menos na minha opinião. Queria saber a sua também. Se quer deixar like, compartilhar, a gente se encontra, abraço, tchau!